Olá, boa noite. Hoje o ND é para você que quer saber o segredo da felicidade. Parece piada, né? Mas você sabia que existe uma profissão que ajuda as pessoas a ficarem mais saudáveis e felizes em todas as áreas da sua vida? Trata-se do Health Coach. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a especialista Paty Ferraz. Boa noite, Paty, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui para falar para esse público maravilhoso. Quer dizer, existe uma profissão que deixa as pessoas felizes, é isso? Pois Esse é o objetivo? Essa é a intenção. Gostei dessa profissão. Na verdade, o Health Coach, ele é uma pessoa que vai ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos relacionados à saúde e bem-estar. Né? O que a gente sabe é que, assim, não dá para ser feliz só numa área da vida, né? Para ter um equilíbrio, a gente precisa tratar todas as áreas. E o Health Coach, ele trabalha as questões de relacionamento, as questões relacionadas a um movimento, né? Exercício que a pessoa faz ou deixa de fazer, objetivos de vida, carreira, alimentação, que acho que esse é o grande diferencial, porque, na verdade, se você não tem uma alimentação que te nutre, não dá para ter energia para fazer tudo aquilo que você quer, não é verdade? E tem a parte toda mental, né, que a gente chama de espiritualidade, mas não está nada relacionado à religião, mas sim à sua conexão interna. Então, tudo isso movimenta o Health Coach. Qual que é a diferença desse tipo de coach para os outros? Hoje todo mundo é coach de alguma coisa, né? Acho que a profissão que está mais em alta é ser coach. Virou moda. Qual que é a diferença para os outros tipos de coach? Na minha formação, a gente trabalha, eu estudo bastante as questões nutricionais, né? Não é uma faculdade de nutrição, mas sim eu aprendo tudo aquilo que dentro da nutrição vai realmente fazer com que você tenha mais energia para poder atingir os objetivos que você tem na sua vida. Então, um life coach, por exemplo, um coach de vida, ele vai trabalhar o que eu te falei agora, carreiras, relacionamentos, enfim, mas não adianta nada, quer dizer, é muito mais efetivo, digamos assim, se você tem como base uma alimentação saudável, né? É o que eu vivo falando. Uma das questões que deixa a pessoa menos energizada é se alimentar só de comida processada. Se você vai para a comida de verdade, que é o que a natureza nos oferece, né? Você é bem nutrido. É o que o pessoal fala, as pessoas hoje estão com a barriga cheia, mas com pouca nutrição. Nutrição micro, não sabe? tem realmente o efeito que deveria ter a alimentação no nosso corpo, né? Exatamente. Dessa forma que se trabalha. Então, quanto a alimentação, ela é importante. Para a gente entender um pouquinho mais, Paty, você sempre foi Health Coach? Não. Não. Na verdade, eu fiz uma transformação de carreira, tem um tempinho aí já. E a minha primeira formação é design gráfico. Tive o sucesso que eu queria dentro da área de design. Trabalhei durante 20 anos como designer. E chegou um ponto na minha vida que eu resolvi que eu queria estar mais perto das minhas filhas. Eu tenho 2 meninas. E como eu já tinha conquistado tudo aquilo que eu queria dentro dessa carreira, eu falei, não, eu vou tirar um ano sabático. E foi um ano de transformação, de reencontro e de descobrir mesmo uma nova Patrícia. Mas você não era ligado com essas questões de alimentação saudável? Eu sempre gostei, Roberta. Já gostava? Já, sempre tive. Eu tinha algumas questões crônicas de dor de cabeça, fiz bastante dieta, então eu já tinha eu sempre busquei, entendeu? E eu era uma simpatizante, né? Sempre. E aí eu resolvi fazer uma mudança mais radical, tive apoio da minha família e tirei um ano para poder repensar esse processo todo. E nesse ano eu me formei como professora de yoga, já fui entrando para uma coisa um pouco mais de reconectar mesmo com a minha essência. Nesse meio tempo, meu marido ficou doente, ele teve um câncer raro e eu fui começar a buscar questões, porque quando você chega a vida nos entrega uma coisa desse tipo, você começa a questionar uma série de coisas. E o que eu fiz? Eu comecei a querer entender as causas do câncer, que é uma doença hoje que assola muita gente. É uma das mais comuns, a gente pode, infelizmente, né? Infelizmente. E aí foi quando eu caí na alimentação viva. E a alimentação viva, ela é basicamente a alimentação que te regenera. Porque o que a gente sabe é assim hoje, nosso corpo, ele tem a inteligência suficiente para fazer o trabalho de cura. O que a gente precisa é proporcionar a ele um ambiente favorável.
né? Então, se você fala de uma autocura. Exatamente, exatamente. Autocura então, assim, ou na questão da defesa? As duas coisas. Se você é aquela história da gasolina ruim no carro, né? Se você começa a colocar gasolina ruim, a hora pifa. Sim. Então, a mesma coisa no nosso corpo. Se você começa a se alimentar mal, não fazer exercício físico, não ter relacionamentos que te nutrem, né? Não está conectado com a sua verdade, aquilo vai desgastando, 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 e aí o corpo não tem energia para poder fazer um trabalho de cura mesmo. Porque eu não sei se você sabe, nós todos os dias temos células cancerígenas rodando pelo nosso corpo. E o que faz você desenvolver ou não é o seu corpo estar predisposto, ou na verdade, acordado para aquilo. Então, quando eu entrei na alimentação viva, que eu estava falando, eu descobri uma nova história relacionada a essa história de desintoxicar o corpo e de ajudar esse corpo a se regenerar. Então, assim, ele fez todo o tratamento tradicional, quimioterapia, tudo. Ele teve câncer aonde? Desculpa. Ele teve uma tricoleucemia, é um câncer raro, é uma espécie de linfoma com leucemia. E aí ele fez o tratamento todo e logo na sequência eu entrei na alimentação viva, fui a fundo, comecei a mudar todos os costumes, os hábitos dentro de casa e ele teve uma recuperação maravilhosa. E o médico dizia assim para mim: qual que é a bibliografia que você está lendo, né? Eu preciso saber disso, porque isso não tem na academia, né? Os médicos não aprendem isso. E eles chamam das terapias alternativas. Eu sei que ele teve uma recuperação maravilhosa, muito rápida. E a partir de então eu consegui viver e presenciar, experimentar o que a alimentação de verdade faz com você. E assim foi, né? Dentro de casa, as meninas. Então, você mudou, na verdade, toda a estrutura familiar relacionada à alimentação. Exatamente. O radicalismo nunca funciona, né? No meu ponto de vista, o radicalismo ainda mais com duas crianças dentro de uma sociedade onde a comida processada fast food, refrigerante, tudo muito rápido, muito gorduroso, nada natureba. Exatamente. E, então, assim, o que eu consegui inserir algumas práticas da alimentação viva no dia a dia, mas sem radicalizar. Em primeiro momento foi. E no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre essa alimentação viva. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Health Coach. Eu converso com a especialista Paty Ferraz. Paty, a gente estava falando sobre alimentação viva. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é alimentação viva. Já entendi que ele utiliza nutrientes dos alimentos, né? Tem alimentos que a gente ingere que não são nutritivos. Exato. E por isso o corpo só enche, mas não ajuda em nada. Exatamente. O que é alimentação? A alimentação viva, basicamente, é a alimentação que vem dos vegetais, das frutas, dos legumes, enfim. O que a natureza nos oferece. E você come tudo isso cru, no máximo amornado. O que acontece se você faz isso com os alimentos? Você preserva todos os nutrientes e as enzimas que ali estão, entende? Então, você vai ingerir um alimento muito mais fácil de ser digerido. O que acontece? Você melhora o seu processo digestivo, né? Porque, desculpa, quando os alimentos são cozidos, eles perdem nutrientes sempre? Pouco, sempre. E para o corpo é mais difícil? É mais difícil, é um pouco mais difícil. E na verdade, assim, a questão mais é dos nutrientes que você perdeu dali, entendeu? Entendi. E os alimentos vivos, eles têm enzimas. E essas enzimas ajudam no processo digestivo, mais enzimas do que os outros, entendeu? O máximo que você faz é um marinado, que você usa as mãos bastante para fazer o trabalho de quase que um cozimento à mão, né? Com o calor da sua mão. Tem também os desidratados. É bem natural, né? É bem natural mesmo. E assim, é uma linha desintoxicante totalmente. Não tem nada de origem animal. Então, assim, o que eu entendi na minha vida e o que eu trabalho muito com as minhas clientes também, é que ele é um processo, muitas vezes, curativo de um período. Tem muitas pessoas que vivem alimentação viva
a vida inteira, entendeu? São pessoas muito saudáveis, então, na Mas minha é um desafio, realidade, né? um super desafio. Então, assim, o que aconteceu? Eu trouxe coisas que seriam viáveis no dia a dia de uma família com 2 meninas, né, o meu marido, enfim, você sai, você vai jantar fora, você vai na casa de um amigo, aquela coisa onde você tem social. Não é o comum, na verdade, né? Porque é uma alimentação que você não vai encontrar na casa de qualquer um. Não vai. Não é o usual, vamos Exato. dizer assim, né? Então, a gente insere no nosso dia a dia, mas também não radicaliza deixando de frequentar nenhum programa social. Agora você falou que você tem 2 crianças. Foi fácil fazer essa transição? Porque imagino que a criança gosta de um brigadeiro, uma pizza, uma pipoca de micro-ondas, um miojinho de vez em quando. Não, miojo não entra. Nunca entrou na sua casa? Já, muitos anos atrás. E como tirar tudo isso? Então. E tudo bem, a questão da conscientização ela é importante, mas eu também tenho 2 filhas e eu sei que não é um botãozinho que você fala, ó, isso aqui é importante para você e a criança vai comer, não funciona assim. O que aconteceu foi que elas conseguiram presenciar, viver uma transformação, entendeu? Viram o pai se recuperar muito rápido, né? Viram que eu não fico mais doente, elas deixaram de ficar doentes também. Então, assim, a minha filha mais velha, que entrou na adolescência, melhorou a alimentação, melhorou a pele, né? Então tem a coisa da vaidade também. E eu fui de verdade, foi passo de formiguinha. Então nós temos um ritual em casa que é todo dia tomar o suco verde. Mas o suco verde não é de couve e abacaxi, tá? É suco verde mesmo. Porque aquele não é verde, tem amarelo. Aquele Mas é o que a gente tem a fruta, né? Então ele tem mais açúcar. O meu, ele nem fruta vai hoje em dia, que eu chamo de suco verde nível 2. Né? Com as clientes eu começo com fruta e depois a gente passa para o nível 2. Mas o que acontece? Esse suco virou o nosso café da manhã. Então a gente toma sempre esse suco e depois toma o cafezinho da manhã. E às vezes, hoje em dia, comecei assim, depois fui crescendo, né? E hoje em dia... E o que vai nesse ter suco verde nível 2? De verdade, nível 2. Tudo que eu tenho na geladeira de verde, mas basicamente assim, a minha feirinha é bem maior do que o meu supermercado, né? Sim. Então, a área da quitanda lá do supermercado é onde eu vou buscar esses alimentos. Pensa em escarola, couve, tem vários tipos de couve, não sei se você conhece, mas tem a Qinghesai, a Komatsu, a chinesa, enfim, tem vários tipos. Eu coloco um pepino, ou uma abobrinha, ou um chuchu. Bardana, já ouvi falar? É uma raiz que japonês usa muito na culinária macrobiótica. Eu coloco a salsão, erva doce, salsinha. Então você vai fazendo tempero e assim, é um mix, mais ou menos umas 3 folhas dessas maiores e depois um temperinho, como um salsão ou uma erva doce, manjericão, enfim. É isso. Aí você coa, e o importante é coar, porque quando você tira as fibras, e aí todo mundo, mas não precisa de fibra? Precisa de fibra, mas num outro momento, tá? De manhã, ele é coado, para poder fazer uma desintoxicação mesmo, até do fígado. Você vai tomar ele em jejum e depois de quanto tempo você vai tomar o café da manhã? O ideal é meia hora. Às vezes não dá, tá? Às vezes a gente toma correndo junto com o café, mas... Ali eu sei que tem muitos nutrientes que normalmente as minhas filhas não comem num almoço, num jantar, né? Elas almoçam na escola, então eu não tenho controle disso. À noite a gente sempre janta junto e aí elas já sabem, vai ter a salada para comer. Então foi um processo, né? Você me perguntou como que isso não foi da noite para o dia. Quanto tempo? Tem mais ou menos uns 4 anos. Hoje elas têm essa conscientização da importância dessa alimentação viva. Agora, ela não faz parte do cardápio os 30 dias do mês. Vocês têm um período ou uma refeição? Não, a gente coloca junto. Então, por exemplo, a salada de repolho, que ela é marinada, eu ponho junto com... Eu tenho uma filha que adora carne. Eu vou escolher a carne que ela brinca. Mãe, essa de vaquinha feliz? que são as vacas soltas no pasto, enfim, aquela coisa que... Então eu vou atrás desse tipo de carne, frangos, normalmente eu uso sem antibiótico, né, os orgânicos, eu sempre vou atrás disso. E as pessoas falam, mas isso tudo é muito caro.
E aí eu digo, é muito mais caro você lá na frente pagar um remédio, Sim. Um tratamento, um tratamento do que hoje você investir numa alimentação. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre Health Coach. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Health Coach. Eu converso com a especialista Paty Ferraz. Paty, a gente está falando sobre a questão da alimentação viva, como que as pessoas podem ser felizes na sua totalidade, né? E você acabou lançando um livro. Pois é. Fácil de engolir, é isso? Exatamente. E é fácil de engolir tudo Super isso, fácil. essa alimentação viva? E, na verdade, a alimentação viva foi uma parte do processo, né? Hoje, quando eu trabalho com as minhas clientes, a gente vai poder comer pizza, vai poder beber seu vinho, mas entender o que realmente nutre e o que não nutre. E esse livro, eu me especializei logo na sequência que eu me formei como Health Coach, nas questões que envolvem o intestino, né? Então, as pesquisas hoje mostram que o nosso intestino, ele é, na verdade, a chave para todos os processos crônicos, de doenças crônicas que a gente tem no nosso corpo. Qualquer tipo de doença? Qualquer tipo. Então, assim, pensa assim, a nossa digestão, o nosso canal digestivo, ele é o nosso contato com o mundo exterior, né? Ok. Porque você vai ingerir aquilo e... Então, a digestão começa na boca. Então, a mastigação, aquela história de mastigar muitas vezes é importantíssima, porque você já ajuda esse processo, e vai passar para o estômago e vai cair no intestino. O intestino, ele é uma membrana muito sensível e ele está conectado diretamente com 70% do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente come muitos alimentos alergênicos, alimentos que podem desobstruir essa membrana e essa população que vive ali dentro de bactérias, porque o nosso intestino, ele é 1,5 kg de bactérias, você sabia? Nossa, meu. Que ajudam na digestão. Então, se a gente emagrecer, perde essas bactérias. Não, você não quer. Você quer ter essas bactérias como amigas suas. Exatamente. Okay. E assim, a ideia é que você tenha ali bactérias que colaborem com esse processo digestivo. Entende? Então, se você tem 80% de bactérias boas e 20% de bactérias ruins, tá tudo certo. O que não pode é trocar essa proporção. E aí, essa membrana, quando ela está permeável, começa a passar para o nosso sistema imunológico partículas que é entendida como sendo agressor. E é o que eu estou falando a grosso modo, tá? Sim. É o que a gente entende de inflamações silenciosas. Então, sabe aquelas pessoas que têm uma dor de cabeça constante, ou uma dor de estômago, ou cansaço crônico, dores nas juntas, tudo isso é o corpo dizendo que existem inflamações silenciosas acontecendo. E muitas vezes, por conta dessa membrana estar desobstruída, aberta, deixando passar, e essa população de bactérias que estão ali não estão funcionando da maneira que tinha que funcionar. Agora, sendo detectado esse problema, dá para reverter o caso? Sim, é possível? É super possível. Tá, assim, muitas doenças... O que aconteceu, né, na história? A gente conseguiu, através dos antibióticos, muito sucesso com as doenças infecciosas. E hoje, se você for pensar, as doenças crônicas é que invadiram, Sim. Né? Então, é o Alzheimer, o câncer, a depressão, né? Tudo isso, a alimentação cura. Cura. A alimentação junto com... Porque a gente não é só a comida, né? Não adianta você ter... é o que a gente falou no início do programa, né? A questão da felicidade em todos os aspectos. É um equilíbrio emocional, um equilíbrio no corpo, na mente, em todos os aspectos que englobam o ser humano. Exatamente. Então, se você tem uma alimentação saudável, pró-vida, né? Se você tem uma alimentação saudável, se você cuida do seu corpo, do seu estresse, dos seus relacionamentos, isso tudo vai... Existem várias, eles chamam de remissão, né? Remissão de câncer, remissão de uma doença. Quando a pessoa leva aquele choque e fala, você tem 2 meses de vida. E aí a pessoa faz aquele radical de mudança e se cura. Uhum. Como isso pode acontecer, né? Então, assim, tem todo um processo que envolve você potencializar o seu corpo para fazer o trabalho que ele precisa fazer. Porque ele está aqui para a gente estar bem, para a gente viver,
né? E eu acho que assim, a questão toda do que mais agride, digamos assim, essa membrana e essa população de bactérias são os alimentos processados, né? Eu não sei se você o que a gente está falando da questão de fast food, exato, as caixinhas prontas. Tem muito conservante. Então, o que atrapalha, o que machuca, né, esse processo todo digestivo? São os aditivos, são os corantes, são os conservantes. Tudo isso atrapalha. Então, você começa a criar uma inflamação e aí começam a se desenvolver as doenças crônicas. Agora, Paty, a gente tem um que não se sabe se ele é mocinho ou vilão, que é a questão do leite. Ultimamente, tem se lido muito e muito tem se falado sobre a questão da intolerância à lactose, né? Do glúten. Ou o quanto o leite produz inflamação no nosso corpo. Verdade ou mito? Não é mito, é verdade. E aí vai depender da bioindividualidade, que é cada ser humano é uma história, né? Então, assim, leite, o glúten e o açúcar, né? Os 3 vilões, né, que eles falam hoje. Por quê? Porque a molécula de proteína do leite, ela é uma molécula difícil de ser digerida. Então, se você tem essa membrana machucada já, você não vai digerir e aquela molécula vai passar para o seu sistema imunológico. E o sistema imunológico vai entender como sendo um agressor e aí começa a ter vários sintomas que ninguém sabe de onde vem, porque faz exame e está tudo certo, mas que tem a ver com essa inflamação. Então, sim, o leite ele pode ser, sim, um agente inflamatório, mas vai depender da sua bioindividualidade. Então, tem gente que tem gente que não tem. Isso eu já fiz, teste em casa, inclusive com as minhas filhas. Então, assim, você tira o glúten e o leite, você desincha, porque você para de inflamar. Então, muitas pessoas têm sobrepeso por conta dessa inflamação. Agora, a questão do intestino também está muito relacionado ao humor, né? A gente até brinca que a pessoa está enfesada, né? Perfeito. Está cheia de fezes. É real isso? É real, porque 90% da serotonina produzida no corpo, sabe o que é a serotonina? O hormônio da felicidade, né? Isso. É produzida no intestino. Então, se você tem uma população que sintetiza esses hormônios de uma forma eficiente, você vai ter muito mais prazer na tua vida do que se você não tiver essa população trabalhando a seu favor. E uma pessoa constipada, né, que fica sem fazer cocô muito tempo... Falando de forma clara? Sem fazer cocô muito tempo. Ela reabsorve toxinas. E essa reabsorção, ela acaba inflamando mais o seu corpo. Então, assim, beber água, gente, é essencial. Porque você faz uma limpeza o tempo todo daquilo que você não quer, né? E o constipado ou a diarreia, né? Inclusive no livro existe um gráfico que se chama Bristol Poop Chart. É um gráfico de categorias de cocô. Então tem o nível 1 até o nível 7. E acaba contando e explicando para as pessoas os grandes problemas. E assim, é observar isso. Então, quem quiser saber mais detalhes, está aqui o livro, fácil de engolir. Eu quero te agradecer, Paty, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí na continuidade do Health Coach. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você, muita saúde e a gente se vê. Até mais.